Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que resolve as questões do Enem 2016. Não esquece, se você gostou do nosso vídeo, deixa aí teu like, faz seu comentário, compartilha o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Smart Groups. Sejam todos muito bem-vindos e vamos à questão da aula de hoje, que é a questão 156 do caderno amarelo. Uma pessoa comercializa picolés. No segundo dia de certo evento, ela comprou 4 caixas de picolés, pagando R$ 16,00 a caixa com 20 picolés para revendê-los no evento. No dia anterior, ela havia comprado a mesma quantidade de picolés, pagando a mesma quantia e obtendo um lucro de R$ 40,00. Obtido exclusivamente pela diferença entre o valor de venda e o de compra dos picolés, com a venda de todos os picolés que possuía. Pesquisando o perfil do público que estará presente no evento, a pessoa avalia que será possível obter um lucro 20% maior do que o obtido com a venda no primeiro dia do evento. Para atingir seu objetivo, e supondo que todos os picolés disponíveis foram vendidos no segundo dia, o valor de venda de cada picolé no segundo dia deve ser. Então, o que a questão nos diz? Uma pessoa ela foi a um evento vender picolés durante 2 dias. E tanto no primeiro dia quanto no segundo dia, ela vendeu a mesma quantidade de picolés e teve o mesmo custo, que podem ser destacados aqui na questão. Foi dito aqui que ela vendeu 4 caixas de picolés. Cada caixa dessa custou R$ 16,00 e cada uma delas possuía 20 picolés. Então, o que é que nós vamos fazer inicialmente? Vamos destacar aqui, tanto no primeiro dia quanto no segundo, qual foi a quantidade de picolés que essa pessoa vendeu, quanto ela teve de custo e qual foi o lucro que ela obteve. Então, vamos para o primeiro dia. Como ela vendeu a mesma quantidade nos 2 dias, ela vendeu 4 caixas, cada uma delas com 20 picolés. E se eu multiplicar aqui, 4 por 20, dá 80. Isso significa que ela vendeu no primeiro dia 80 picolés, ok? O custo de cada uma das caixas foi R$ 16,00. Como foram 4 caixas, ela vendeu, ou melhor, ela teve de custo 4 vezes R$ 16,00, ou seja, R$ 64,00. E é dito também aqui na questão, que no primeiro dia o lucro dela foi de R$ 40,00. Então, a gente já tem que ela vendeu no primeiro dia 80 picolés, pagou por esses 80 picolés R$ 64,00, mas teve um lucro de 40. No segundo dia, ela vendeu a mesma quantidade, ou seja, ela vendeu novamente 4 caixas, cada caixa com 20 picolés, então ela vendeu um total de 80 picolés. O custo continuou o mesmo, foram 4 caixas, cada uma custou R$ 16,00, ela teve novamente um custo de R$ 64,00, só que é dito na questão agora o seguinte, o lucro dela foi 20% maior que o primeiro dia. Vou colocar aqui, o lucro foi 20% maior que do primeiro dia. Então, o que é que a gente vai fazer inicialmente? A gente vai descobrir qual foi o lucro dela nesse segundo dia. E aí é bem simples. Se o lucro do primeiro dia foi R$ 40,00, eu só preciso dar aqui uma alta de 20% em R$ 40,00. E aí eu vou descobrir que lucro ela teve no segundo dia. E dar uma alta de 20% em R$ 40,00 nada mais é que pegar R$ 40,00 e multiplicar por 1,2. E por que por 1,2? 1,2 é a soma de 1 com 0,2. O 1 garante esse valor que eu tenho aqui. 1 vezes 40 é o valor inicial, 40. E o 0,2 que eu agreguei ao 1 é o lucro que eu vou ter de 20%. Se eu multiplicar 40 por 1,2, eu vou obter R$ 48,00. Então, quer dizer o seguinte, que no segundo dia ela teve um lucro de R$ 48,00. É dito na questão que o lucro
é obtido pela diferença entre o valor de venda e o de compra. Então a gente pode escrever isso, matematicamente falando aqui, da seguinte forma: o lucro nada mais é que a diferença entre o valor de venda e o valor de compra. Só que o que a gente precisa saber nessa questão é o valor de venda, porque o custo eu já sei e o lucro do segundo dia eu também já sei. O custo foi R$ 64,00 e o lucro R$ 48. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fórmula aqui e manipular ela para encontrar o preço que ela vendeu esses picolés. E é bem simples, eu vou pegar tudo que está aqui no segundo membro, passar aqui para o primeiro, venda menos custo igual a lucro, e como eu quero o preço de venda, só é pegar esse C aqui, ó, que é o custo, e está subtraindo e passar para cá, somando. Então, o preço de venda vai ser o lucro mais o custo. O preço de venda, então, vai ser o lucro, que foi R$ 48,00, mais o custo, que foi R$ 64,00. Isso quer dizer que ela vendeu esses picolés por R$ 112,00. Então, está aqui o valor que ela vendeu, ou melhor, que ela arrecadou com a venda desses picolés no segundo dia. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: por quanto é que ela vendeu esses picolés, ou seja, cada um desses picolés, para obter esse lucro de R$ 48,00? E aí é bem simples. Se eu pegar a receita dela no segundo dia, foi R$ 112,00. E ela vendeu um total de 80 picolés. Então, se eu pegar essa receita e dividir pela quantidade de picolés, eu vou encontrar o custo de cada um deles. Dividindo aqui, ó, 80 cabe dentro de 112 uma vez. Uma vezes 80 dá 80. Para 112 sobram 32. Como não dá mais para dividir aqui, ó, porque eu não tenho número para baixar, eu acrescento o zero aqui, eu baixo um zero, só que eu tenho que colocar aqui, ó, uma vírgula. 80 cabe dentro de 320 4 vezes. 4 vezes 80 é 320, para 320, nada. Conclusão: para que ela tenha um lucro de R$ 48,00 no segundo dia, que vai ser 20% maior que o lucro que ela teve no primeiro dia, ela deve vender cada um desses picolés por R$ 1,40. Logo, a alternativa correta da nossa questão é a letra C. Bem, galera, essa foi mais uma resolução das questões do Enem 2016. Se você gostou, não esquece aí de deixar o teu like, de fazer o seu comentário para estar nos dando aquela força grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um prazer e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!